Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ângulos, é uma aulinha aí para o pessoal do 7º ano, tá? Não excluindo os demais, vocês podem assistir também, é sempre muito bom aprender, tá? Mas antes de começar, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho também para vocês receberem notificações, né? Quando tiver uma aula diferente, uma aula nova aqui no canal, tá bom? Bom, vamos começar. O que vem a ser um ângulo, né? É um assunto muito trabalhado em todos os anos aí, porque é extremamente importante, né? Quando você vai ver uma competição aí de skate na televisão, aí tem aquele giro 360 graus, né? Quando você conversa com um engenheiro, né, com um pedreiro, ele sempre vai precisar de instrumentos para verificar se a obra está correta, né, se está subindo com o ângulo devido, né, o ângulo reto, tá bom? Então é um assunto bem discutido, né, bem interessante, tá bom? Mas a gente vai falar agora sobre a definição de ângulo, né? Ângulo, ele é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem, tá? Aqui a gente tem um desenho aqui. Eu já montei o desenho. Deixa eu pegar uma outra caneta. Né? Então, a gente tem aqui a origem do ângulo sendo o O, né? O ponto O. E a gente tem essa semirreta aqui, OA, e a semirreta OB, né? Se o ângulo é a região delimitada, então quer dizer que vai estar entre. Então, a gente usa esse arquinho aqui para identificar o ângulo. Então, a gente tem aí o ângulo AOB. E a gente usa um acento circunflexo aonde é o vértice desse ângulo, tá? Onde é a origem desse ângulo aí, tá bom? Bom, a gente também tem que o OA pode ser chamado de lado e o OB também é um outro lado desse ângulo, tá? Bom, são características importantes aí vocês saberem, tá bom? O instrumento usado para medir o ângulo é chamado de transferidor, tá? Eu procurei aqui em casa, eu não encontrei o transferidor. Eu vou tentar colocar uma foto aqui para vocês. Ele é muito importante para a gente poder medir esses ângulos aí, tá bom? Todo ângulo ele é medido em graus, mas existem os submúltiplos do grau, que são minutos e segundos, tá? O grau, ele é identificado por uma bolinha, ok? Os minutos, eles são identificados por, vamos dizer, uma vírgulazinha em cima, ok? E os segundos, ele é identificado por duas vírgulazinhas em cima, como se fosse aspas, tá bom? E existem algumas relações entre essas unidades de medida de ângulo. Unidades de medida de ângulo, certo? Então, a gente tem aqui que gravar o seguinte, a gente tem que 1 grau é igual a 60 minutos, ok? E 1 minuto é igual a 60 segundos. Professora, mas é parecido com o tempo. É parecido sim, mas a gente está falando de ângulos, tá? É um outro assunto, tá? Então, a gente vai precisar disso depois. 1 grau é igual a 60 minutos, 1 minuto é igual a 60 segundos. Bom, existem alguns nomes aí, quando a gente mede o ângulo, né? Se ele apresentar algumas características, ele pode ser classificado quanto à medida dele, tá bom? Então, o primeiro ângulo que a gente vai ver aí é o ângulo reto. O ângulo reto, ele mede 90 graus, tá? Então, a gente vai ter o lado dele para cá e sempre vai ficar assim para cima, né? O ângulo reto sempre tem essa forma, esse formato aí. É a altura, né, de qualquer triângulo, de qualquer outra figura geométrica, tá bom? Ele é representado por esse quadradinho e um pontinho aqui no meio, tá? A gente começa sempre falando por ele, porque ele vai ser o pontapé para os outros ângulos, né? Se um ângulo tiver uma medida menor que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo, tá bom? Então, a gente tem sempre o parâmetro sendo o ângulo reto, que é sempre para cima. Observa aqui, se fosse reto, seria desta maneira, correto? Aqui a gente diminuiu, ó,
a curva, né, o lado dele, ó, diminuiu. Então, a gente vai ter um ângulo, um arquinho aqui, ó, um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo agudo, tá bom? Da mesma maneira, a gente pode usar o ângulo reto como parâmetro aqui, ó, para dizer que, né, ele aumentou, ele foi para a esquerda, né? Então, aumentou a sua abertura. Se aumentou a sua abertura, se o ângulo mede mais que 90 graus, se o ângulo é maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Uma palavra feia aí para gravar, mas é essa que a gente utiliza. Bom, nós falamos do ângulo reto, que é 90 graus, um ângulo agudo, que é menor que 90 graus, um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. Não podemos esquecer desses dois ângulos aqui também, que eles são muito importantes, que é o ângulo de uma volta completa, o ângulo de uma volta, que mede 360 graus, ok? E o ângulo raso, ou ângulo de meia volta, que mede 180 graus, né? Que é a metade, né? De uma volta. Tudo bem? É só para vocês não esquecerem, é super importante. Bom, pessoal, quando a gente fala em ângulos, a gente tem as unidades de medida, a gente pode fazer algumas transformações, algumas mudanças. Assim como a gente tem lá na unidade de comprimento, de mudar de quilômetro para metro, de metro para decímetro e assim por diante. Aqui, quando a gente fala em unidades de medida de ângulo, a gente pode fazer transformações, que é transformar de grau para minuto, de minuto para segundo, né? E vice-versa. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui que lembrar essas duas relações que eu coloquei no início do vídeo, ok? Que 1 grau é igual a 60 minutos e que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? E a gente vai ter um esquema importante aqui para vocês poderem resolver esses tipos de exercícios. Se você quiser transformar, né, de grau para minuto, você vai multiplicar por 60, tá? Por quê, professora? Porque a gente tem a relação 1 grau é igual a 60 minutos, tá? Se você quiser transformar de minuto para segundo, saber quantos segundos há no minuto, você vai multiplicar por 60 também, ok? Para transformar de minuto para segundo, você multiplica por 60 também. Agora, se você quiser fazer o inverso, como o inverso, né, da multiplicação e a divisão, se você quiser saber como transformar de segundo para minuto, você vai dividir por 60. Se você quiser transformar de minuto para grau, você vai fazer também a operação inversa, vai dividir também por 60, ok? Bom, agora a gente vai fazer alguns exemplos aí para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Na letra A aqui a gente tem 20 graus correspondem a quantos minutos, né? Então, a gente vai usar esse esquema aqui, ó. Se 1 grau equivale a 60 minutos, então 20 graus eu vou ter que multiplicar por 60 para saber quantos minutos tem. Então, 20 vezes 60 é um macete aí, ó. Quando eu tenho zero, ó, posso colocar esse zero para fora. Então, eu vou ter, ó, zero, só repetir esse zero. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, tá? Então, a gente tem que 20 graus correspondem a 1.200 minutos. Tudo bem? Agora, a gente tem aqui, ó, 300 minutos correspondem a quantos segundos? Lembra que no esquema, ó, para passar de minuto para segundo, multiplico por 60 também. Então, eu vou pegar o 300 no meu rascunho e eu vou multiplicar por 60, tá? Colocando o zero para fora, é só repetir ele. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, aqui a gente tem 18.000 segundos. 300 minutos é igual a 18.000 segundos, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó,
Na letra C, a gente tem 720 minutos correspondem a quantos graus? Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? A volta, ó, de minuto para grau. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão no rascunho. 720 dividido por 60, né? O 7 eu não posso pegar, eu vou pegar o 72. 72 dividido por 60 vai dar 1, né? 60 vezes 1, 60. Para chegar até 72, faltam 12. Ok? 12 não dá para dividir. Você vai abaixar o zero, vai ficar 120. Dividido por 60, vai dar 2. 60 vezes 2 dá 120. Para 120, nada. Então, a gente tem aqui, ó, 12 graus. 720 minutos equivalem a 12 graus, tá? E por último aqui, a gente vai ter, ó, 600... Quando tem duas vírgulas aqui em cima, ó, 600 segundos correspondem a quantos minutos? Né? Lembrando do esquema de novo, a gente vai ter que fazer o quê? A divisão. 600 dividido por 60, tá? Pega o 60, vai dar 1, vai dar nada. O zero vai dar 0. Então, a gente vai ter 10 minutos. 600 segundos equivalem a 10 minutos, tá? Então, acho super importante falar sobre isso, porque vai facilitar a vida de vocês, tá? Para realizarem as atividades de material complementar. Tá bom? Um abraço. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que, se der, eu respondo rapidinho a vocês.